CoachCast no ar, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio aqui para a sua carreira, para o seu negócio, para a sua liderança. E para quem ainda não se inscreveu no canal, por favor, aqui tem no YouTube, no Spotify, seja lá onde você estiver nos assistindo ou nos ouvindo, vai lá e se inscreve. Uma curiosidade aqui que eu comentei esses dias, 80% das pessoas que no YouTube assistem não estão inscritos no canal ainda, então vamos lá, ajuda o CoachCast a ser um canal aí de referência, porque tem muita gente bacana. Esse episódio aqui hoje é incrível e eu vou trazer um convidado muito especial, mas vou deixar que ele se apresente. Eu vou te chamar pelo seu apelido já, de cara, como você gosta, né? Ou melhor, José Ricardo Grilo, seja bem-vindo. Ô Sérgio, muito obrigado, uma honra estar aqui fazendo parte desse teu programa. É sempre muito bom ter a oportunidade de trocar ideia, abrir espaço para a gente flexibilizar a nossa consciência sobre movimentos do mundo. Então, é muito legal. Mas os amigos me chamam de Zé, então fica à vontade, assim, você já está nesse rol. Que maravilha. Você prefere Zé, então? Ah, sim. Então, será chamado assim, por sinal, o nome do meu avô. Meu avô paterno chamava José também. Eu sou José por causa do meu avô paterno. Essa é uma história boa, assim, para começar. Como é que chega o José? Eu fui descobrir depois, eu não conheci meu avô paterno, que veio para o Brasil muito cedo, com 5 anos de Portugal, e não tive a oportunidade de conhecê-lo. Quando eu tive uma oportunidade, fui até a terrinha conhecer de onde ele veio. Que e legal. Fui buscar a certidão de nascimento dele. Fui atrás do cartório, cheguei lá, aprendi que cartório não existe em Portugal, né? É notário. Notário. É verdade. E aí uma pessoa super agradável que estava cuidando na rua assim me levou até o notário. Quando eu peguei a certidão, eu descobri que se meu pai fosse José, eu seria o sexto da linhagem. Olha só. Porque todo mundo era José. Mas o meu avô quebrou isso, teve 2 filhos, o Darcy, meu pai, e o Antônio, que também Antônio era parente, assim, Antônio também tem um monte, só Darcy que não tinha, até meu avô vir para cá e colocar. E meu pai tinha um homônimo, Darcy Fernandes Grilo. Mas tudo isso para entender e dizer assim, que eu sempre achei meu nome um nome de velho, né? Porque imagina, um molequinho que era o Zé e tal, essa coisa toda, José Ricardo ainda. E quando eu fui descobrir que eu faço parte dessa linhagem de Zé, né? Então isso é muito legal, e entender o quanto esse nome me conectar aí com o seu avô. Que bacana isso. Que legal, que bacana. E também faz tantos anos aí, agora que eu me liguei, porque às vezes você esquece, porque meu avô faleceu em 1987, então são quase 30 anos, não, mais, né? Mais de 30 anos que ele faleceu, então eu era muito novo também quando ele partiu, mas me chamou a atenção agora. Olha que coincidência. O último episódio do CoachCast é com um português, Manuel Matos. Conheci o Manuel por intermédio de quem nos apresentou, Jean Pasquet, meu amado amigo. O Jean, então vamos também agradecer ao Jean aqui, que é um amigão em comum, né? Ele que indicou o Manuel para chegar aqui. Manuel é muito gente boa também, muito, divertidíssimo. Muito. Aí, com certeza, morou no Brasil 7 anos e tá incrível esse episódio. Ele encerrou a 5ª temporada do CoachCast o ano passado. Que legal, Sérgio, que legal. Só gente boa. Só gente boa. Aqui é prerrogativa para isso. Para vir tem que ser gente boa. Muito bom. E Zé, me fala uma coisa. Quem é José Ricardo Grilo? É uma pergunta existencial, filosófica e simples, né? Eu vou responder assim, parafraseando um poeta que eu adoro, que está aqui em alguns lugares, mais para lá, o Leminski. O Leminski tem uma frase que eu amo, um dos haikais que ele faz, não é uma frase, é um haikai. Ele diz assim: eu não sei se eu sou um homem de dúvidas ou um menino de fé. Certezas a vida leva, só as dúvidas ficam de pé. Eu acho que isso me traz assim um pouco do que eu busco. Eu sou um cara inquieto, mas eu sou um inquieto realizador, assim. Eu acho que isso é uma característica minha. Eu procuro conhecer as coisas e quando me encanto por algo, eu me dedico a isso. E talvez a poesia tenha sido para mim um bálsamo na prosa, né, desse cotidiano que a gente vive. Então eu digo que eu sou um educador, eu tenho cada vez mais aberto espaço para esse artista que sempre esteve comigo e eu
por muitas vezes releguei, talvez por conta de alguns inconscientes que vão sendo colocados assim na nossa história de vida. E eu acho que hoje eu tenho muita clareza disso. Eu sou um educador e um artista que acredita nesse movimento para transformar o mundo. Que bacanas! E o nome desse nosso episódio aqui, né, sugerido por você, muito obrigado pela sugestão, que eu adorei, o lúdico no desenvolvimento humano. Então, vamos entrar nisso aí, só que conta pra gente o comecinho, porque a tua trajetória, a gente estava nos bastidores aqui conversando, apesar de já estivemos juntos em outra ocasião, num workshop que você conduziu lá com a querida Inês Coso também. Deixo um abraço para ela, esteve aqui recentemente no CoachCast, também outra pessoa incrível, e conta pra gente como é que foi esse início aí, até chegar no lúdico mesmo, no desenvolvimento humano. A Inês é uma madrinha querida da minha jornada profissional. É uma pessoa amada por mim, muito, muito, muito. E eu toda vez que tenho oportunidade, estou muito perto dela. Por muitas potências que ela traz, mas principalmente pela amorosidade que eu tenho por ela. E ela vai entrar nessa jornada, mas eu já te conto. Eu vou começar. Essa história do educador, ela vem primeiro, né? Então, eu acho que eu me descubro educador com 17 anos, quando eu entro na Faculdade de Educação Física, e vou pedir um estágio na escola que eu estudei. Chego na escola que eu estudei com uma relação de reencontrar algumas professoras, uma diretora, dona Terezinha Barbosa Ramos, que fundou a escola, uma baiana que vem do sertão da Bahia para trazer o filho com síndrome de Down e dar uma educação para ele mais talvez mais moderna, né? Porque o que ela teria acesso, nós estamos falando aí de mais de 50 anos atrás, e ela veio com as duas filhas mais velhas e ela, Thelma e Adelina, que hoje tocam a escola. Mas eu chego lá, e foram minhas professoras também. E quando eu volto para essa escola, eu já estou fazendo educação física, primeiro ano, e peço um estágio para entender como funciona. E eu sempre tive a coisa da educação física da escola, né? Não da academia e tal. Então, da academia, quando eu digo a ginástica, assim, né? E aí eu vou para esse processo e ela fala para mim, olha, eu queria que você... Eu fico lá, crio um... Estou cuidando dos pequenos, apoiando os pequenos. Não tinha educação física de primeira a quarta série, não era obrigatório. Ela fala para mim, eu quero que você dê aula. Mas isso eu estou com 17 anos, fiz o estágio, e ela queria que eu, com 18, no outro ano, desse aula. Tudo isso para contar porque não... nesse tempo, você conseguia uma licença da Secretaria de Educação e um estagiário poderia dar aulas. Então, foi por isso que eu começo a dar aula com 18 anos, porque hoje não é permitido um estagiário dar aula. E aí eu dou aula de primeira a quarta série, eu já encantado por aquilo, um cara apaixonado por futebol, e eu falo para ela, vamos montar uma equipe de futebol aqui. E ela falou, não, pode fazer. Eu falei, não quero... Não, mas quanto custa? Eu falei, não, porque ela é empresária, é fora de série. Eu falei, não custa nada, eu quero fazer um time para representar a escola para a gente jogar. Falou, tá bom. E eu fazia isso no final da aula. Bom, só que isso gerou uma ciumeira enorme, porque eu tinha que fazer um processo seletivo das crianças de 10 anos, assim, e não cabia todo mundo no time, então eu tinha que fazer o time. Bom, fizemos, o time foi indo, treinava, jogava, só que isso, imagina esse burburinho, só que ela não perdia nada, bicho. E aí ela fala assim para mim, vamos montar uma escolinha de futsal aqui dentro da escola. E você toca e a gente vira sócio. Eu ofereço o espaço, você cuida do material. E, bom, eu tenho 18 anos nisso, Sérgio. E essa mulher aposta em mim assim para abrir uma escola de futebol com ela. Uau! Então, esse é meu primeiro empreendimento, a escola de futsal do tio Zé. Olha só. E a gente lota, de primeira a quarta série, todo mundo queria fazer, porque já tinha um chamado do time, e aí a molecada toda. Então, a escolinha começou a me dar mais horários de trabalho, e eu comecei a aprender a ser um empreendedor, como é que fazia aquilo e tal. E isso vai me acompanhando assim a chegar a não ter mais vaga. Nos 3 horários, todos os meninos estavam matriculados na escola.
E aí eu tenho alguns processos e eu vou dando aula, vou pegando as aulas na escola inteira e fico como professor de educação física na escola. E a escolinha continua bombando. Só que aí começa a aparecer outras escolas dentro do processo. Só que dentro dessa história, vou acelerar um pouco, senão a gente, só contando isso não vai dar, abre-se outras escolas e eu não dou mais conta de sozinho tocar a escolinha, apesar da escolinha ser um empreendimento. Aí eu trago meu irmão, o Luiz, que logo já estamos colocando ele na roda aí. Com certeza. O Luiz também é menor de idade, porque o Luiz é 6 anos mais novo que eu, só que agora eu já estou falando, já dei um salto dos 18 para o 21, porque ele está indo 15 para 16, senão o Ministério Público vai falar que eu botei menor aprendiz para trabalhar. Mas já caducou isso aí. Já caducou, né? E hoje ele é meu sócio, também não vai querer mais falar isso. E aí ele entra comigo no projeto para levar o material para mim, deixar a molecada já agitada e tal. Se apaixona por educação física, vai fazer educação física também. Passo a escola para ele e vou dar aula em outras escolas. Nesse processo todo, eu vou percebendo o lúdico como um caminho muito poderoso de transformação, aí já estou juntando as duas coisas, e eu quero entender como é que isso funciona melhor dentro do processo de educação. Aí vou fazer pedagogia, porque assim, eu fiz primeiro educação física, mas educação física, antes de ser física, é educação, já diria um professor meu na pós-graduação, Roberto Paes, que fez 70 anos agora. Roberto dizia assim, antes de qualquer coisa, ela é educação, então qualquer esporte é um ato pedagógico. Falei, vou estudar pedagogia. Aí fui fazer pedagogia e fui entender, e até para ampliar a minha possibilidade disso. E uma das coisas que mais me chamava a atenção é que podia faltar o professor de matemática, de português, ninguém ligava. Agora, se eu faltasse, rapaz, tinha uma bronca comigo. No outro dia, eles ficavam com um bico desse tamanho e brigavam comigo. Por que você faltou? Na minha aula, você não pode faltar, professor. Como é que tem essa relação tão afetiva, né? E não é o caso do Zé. Eu acho que, claro, o personagem ele influencia no processo, mas tem o caso da dinâmica, do lúdico, do jogo, da percepção, e ali, assim, eu fazia questão que todo o meu processo pedagógico fosse um processo de lúdico, não uma coisa de formação de atletas, porque isso também eu fui conhecendo no meio do meu caminho. Eu fui trabalhar numa consultoria chamada Projeto Cooperação, com o intermédio do Fábio Broto, que é o cara que trouxe os jogos cooperativos no Brasil. Então, eu comecei a entender esse processo, e aí comecei a trabalhar com professores também. Isso tem uma mudança aí na minha formação e na maneira que eu vou olhar para essa estrutura. Bom, isso me dá uma possibilidade de ampliar ainda mais e entender o jogo como um processo de transformação social e um fenômeno de ação psicossocial na interação humana, num ambiente seguro, desde que você crie esse ambiente para isso. Então, começo a ficar com essa antena ligada e num determinado momento, eu largo todas as aulas e estou só trabalhando com adultos. Estou dando aula numa pós-graduação, já fiz a minha pós-graduação nesse processo inteiro, e o lúdico sempre presente na minha estrutura. Chega num determinado momento, eu falo, chegou a hora de eu montar o meu negócio. Mas, antes disso, eu ganho uma bolsa de estudos da OEA, sou o único brasileiro e vou estudar num programa chamado Young American Business Trust. Esse programa tem 150 hispanohablantes e um brasileiro que não fala nada de espanhol e chega lá no projeto. Quando eu chego nesse projeto, estou achando que vou para os Estados Unidos, mas não, eu vou para o Equador. Falei, bom, vou para Quito. Tem uma epopeia para chegar lá, mas a gente não tem tempo para contar essa epopeia, que é divertida. Você volta aqui, então, daqui a um tempo para contar o resto. Volto. E aí, lá, e por que eu estou contando essa formação? Porque quem dava esse curso era o Instituto Golda Meir de Israel. Esse instituto tinha duas particularidades. A primeira delas é que era um casal que dava o curso. E não era um casal casado, mas era um homem e uma mulher, o que trazia um equilíbrio nas relações. O segundo era a metodologia que eu não conhecia, e era uma metodologia extremamente vivencial, Sérgio. O que eles faziam? Pegavam, apresentavam o programa e diziam, se virem, montem a empresa de vocês. E não davam mais nenhum suporte para nós, assim, se virem.
3 horinhas, uma empresa funciona assim, aprende. E você vai divididos, eram 150 pessoas, nós éramos 15 equipes de 10 pessoas aproximadamente. E aí, na brincadeira, isso, mais um adendo, não foi para Quito, eu fui para Atena. Eu acho que quem nos ouviu não sabe onde fica Atena. Atena é no meio da Amazônia Equatoriana, bicho. Aí, então, era 4 horas de viagem, caiu barreira, demorou 8. Estou te falando que tem muita coisa para contar dentro dessa jornada. Foi uma epopeia, foi a odisseia do Zé, assim, para chegar na explosão do Big Bang da Universo, que é a minha empresa hoje, que a gente em março faz 22 anos e é nisso que eu vou focar. Mas é importante contar isso, porque dentro dessa metodologia, na conversa, eu lembro, não falava nada de espanhol, a gente começa a conversar sobre... Eu peço algumas coisas para criar uma caipirinha, porque eles me perguntam o que você sabe fazer. Eu, querendo fazer graça, falei assim, fazer caipirinha. E o meu grupo comprou a ideia, a gente vendia caipirinha. Rapaz, dentro dessa jornada aí, a gente começou a criar e vender, e à noite a gente já estava vendendo. Então, o grupo estava super animado, só que tinha uma pessoa que destoava do grupo. E eu vou acelerar esse processo para não contar, não demorar muito. Essa pessoa que destoava do grupo, naquela época, eu estou falando de mais de 23, 24 anos atrás, ele já tinha um notebook. E ele ficava no notebook o tempo inteiro. Eu comecei a pegar uma bronca desse ser humano, assim, né? Porque ele não fazia nada. E a gente tinha alguns reportes para fazer. E quando chega uma semana, o curso dura 15 dias. No meio, você tem que apresentar esse reporte. E aí o grupo fala, quem vai apresentar é o brasileiro. O Zé, Pepe, na verdade. O Pepe, você apresenta tal. Aí eu falei assim, tá bom, eu apresento. Imagina, em 15 dias, já na imersão, já estava me enrolando no espanhol, já estava bom, assim. Aí ele falou, não, quem apresenta sou eu. Rapaz, me subiu o sangue. Eu falei, não, você não. Qualquer um do grupo apresenta, mas você não faz nada. Aí descasquei o cara. Aí ele começou a rir, aí aquilo foi me dando mais a emoção da raiva chegando. Aí eu falei, não, você não vai. Ele falou assim, tá bom, vou contar para vocês. Eu sou um infiltrado e sou professor do grupo. E olha o relatório que eu fiz de vocês. Bom, o cara, bicho, Sérgio, sensacional essa metodologia. A gente tinha uma pessoa dentro do grupo infiltrada, anotando tudo que a gente estava fazendo de errado. Tudo. Durante uma semana, esse cara foi. Vocês compraram açúcar num lugar mais caro. O limão de vocês não estava fresco. Sabe, tudo aquilo que a gente precisava aprender, só que a gente aprendeu no erro, cara. E aí eu fiz assim, cara, eu quero muito aprender com esse cara. Eu não quero mais ser inimigo dele. Eu quero que ele seja meu melhor amigo. E aí ele foi mostrando um monte de coisa. Falou assim, aí falou para mim, você entregou a receita por 6 cervejas. E eu falei, pior é que é verdade. Tinha um bar chamado La Aranha, e o barman me pediu, você que faz caipirinha, me ensina a fazer. Falei, ensino com uma condição. Você bota um balde de cerveja aqui para o nosso time. E eu achei que eu estava fazendo um negócio maravilhoso. Então, aí, tem muito erro no processo de aprendizado, Sérgio. E é esse o grande ponto. Eu aprendi que o erro faz parte do processo de aprendizado. E até então, eu evitava o erro como parte do processo de aprendizado. Então, tudo isso para dizer que num processo, aí eu volto e falo assim, eu quero essa metodologia, porque a gente pode ajudar os adultos a trabalharem através do erro como parte do processo de aprendizagem, se a gente criar um ambiente de segurança psicológica onde essa pessoa vai fazer. E aí, cara, voltando com tudo isso, conversando muito com a Inês, em alguns programas que a Inês estava fazendo, eu acompanhando, falei para ela, eu vou montar a minha empresa. E vou montar em cima disso. Mas como é que eu trago esse espaço seguro de aprendizado? Vou trazer através do lúdico, porque no lúdico a gente pode errar e reconstruir a rota, porque o jogo já te dá o feedback na hora. Ou você vai acertar, você vai errar, você vai aprender de qualquer forma, mas ele vai te dizer se você está no caminho certo. Então, daí surge a metodologia do Universo. Mas só isso não bastava. Eu precisava garantir que, imagina, hoje se fala de gamificação, todo mundo fala de gamificação, mas há 22 anos atrás, quando a gente se lança a ser pioneiro, era mais ou menos assim, quem são esses caras que abraçam árvores? Então, a gente precisava estruturar isso. E aí eu criei um curso de pós-graduação lato sensu em educação lúdica. E aí a gente foi mergulhar nisso e produzir ciência em cima dessa relação do lúdico no desenvolvimento humano. Então, tem alguns livros aqui que foram dos alunos que a gente fez. Então, a gente produziu ciência durante 10 anos e 7 turmas, porque dava 1 ano e meio,
onde, ao final, eles entregavam uma monografia sobre isso. Então, a gente se debruçou muito sobre essa jornada para se lançar dentro do mundo corporativo. E, ao mesmo tempo, criar uma estrutura pedagógica que a gente chama de educação lúdica hoje. Uau! Rapaz, essa história eu não conhecia inteira. Olha que bacana, sensacional, hein? Muito bom. E agora eu tenho uma questão aqui, indo lá para a prática já, no dia a dia das empresas. Não sei se você trabalhou sem o lúdico também como consultor ou sempre foi com o lúdico? Sempre foi o lúdico como consultor. Nunca fiz de outra forma. Aliás, eu só trabalhei com o lúdico, né? Porque a educação física é lúdica, então... Sim. Quer dizer, mas isso pode ser. Só deixar essa pulga atrás da orelha, depois a gente fala. Isso, porque assim, qual que é o resultado específico que as empresas, quando te contratam, falam entre o lúdico e o não lúdico dos treinamentos? Cara, isso tem sido uma coisa muito bacana, muito legal essa tua pergunta, Sérgio. A gente vem medindo, e a nossa avaliação de reação, né, ela fica sempre entre 95 e 100. Uau! Isso é raro. É raro, é raro. E por que fica? Porque se a gente achar que é só a metodologia, ela sozinha não se garante. Não é porque um jogo, e eu sou muito apaixonado por jogo, de tudo quanto é tipo, você sabe que eu e o Jean temos 2 filhos juntos, jogos que nós criamos exclusivos, né? A gente chama disso. Mas dentro dessa jornada, assim, o jogo sozinho não garante o processo de educação. Então, vamos entender como é que é essa metodologia. A metodologia da educação lúdica, que eu venho trabalhando há 22 anos, ela é baseada em um tripé estruturado que a gente chama de teoria do ver. Por que o ver? O primeiro é a vivência. Então, guarda esse ver aí de vivência. A vivência é o jogo, é a música, é a poesia, é a expressão do lúdico que a gente vai escolher para aquele momento. E a expressão do lúdico ela pode ser variada, mas ela precisa ser adequada de muitas formas. Para o público que eu vou interagir, para o momento que eu vou estar com aquele grupo, em que espaço eu tenho para fazer isso. Então, a vivência é uma parte muito importante. E a escolha precisa ser adequada para quem a gente vai trabalhar. Esse é um ponto. Então, é o ver. A experiência que vem compondo o ver, né? A experiência também é fundamental. Só que a experiência, é aqui a gente tem um grande desafio, ela é individual. O Sérgio joga e o Zé jogam o mesmo jogo, ou ouvem a mesma música, ou estão em um filme assistindo junto, as nossas experiências são diferentes. Então, é preciso dar espaço para essa experiência venha à tona. E aqui, o facilitador do processo não pode ser alguém que só sabe fazer o jogo. Ele precisa dar vazão para o que vai vir ali. E trabalhar com o lúdico é trabalhar com a incerteza. Então, tem um momento que aquela experiência ela pode ter sido positiva para mim, eu estou em êxtase, mas para ti pode ter sido muito ruim. Eu preciso trazer isso para dentro do grupo e entender por que foi ruim. Não é que porque foi ruim para o Sérgio, a vivência não valeu. Pelo contrário, se a gente tem pontos de vista diferentes, como a gente converge para o aprendizado que aquilo vai levar para o mundo corporativo? E aí vem o terceiro ponto, que é o R, que é a reflexão. A reflexão precisa ser conduzida por alguém que sabe lidar com pessoas, que sabe lidar com grupos, que sabe escutar, que sabe criar espaços de comunicação não violenta, espaços de segurança psicológica, para que as pessoas sintam isso. Então, o lúdico é um catalisador e uma primeira parte para isso acontecer. Mas ela em si não garante a mágica, porque o lúdico também é muito perigoso. Haja visto que a gente vem olhando para esses sistemas de apostas que acabam com a economia de uma família inteira por conta disso. E ali é o lúdico também que está presente. Porque você tem a experiência que você vai ganhar. A expectativa, a dopamina, a serotonina vem ali, eu vou conseguir. E você gasta. Então é importante olhar, porque quem vai conduzir isso precisa ter cuidado para não entrar na ludopatia, porque ludopatia é uma doença e que faz com que as pessoas fiquem viciadas em jogo. Eu não sou viciado em jogo. Olha aqui, vou fazer uma... Você é um ludopata, então? Mas no bom sentido. Eu acho que eu sou
como eu disse, alguém apaixonado pela arte. E o lúdico, para mim, ela é da cultura e da arte. Na verdade, na estrutura do estudo do lúdico, o lúdico vem antes da cultura, porque é ele que leva o nosso processo imaginatório e de imaginação para a construção de tudo que a gente constrói. Então, o lúdico está na imaginação, ele está nesse processo onde a gente está vivendo um círculo mágico, para citar das grandes referências, que é um holandês chamado John Huizinga, que ele tem um livro chamado Homo Ludens. E esse cara, ele é uma grande referência no estudo da educação lúdica, no lúdico em geral. E ele fala assim, o círculo mágico a bola na rede não é uma bola na rede, a bola na rede é o gol, e o gol é intangível, cara. Então, é dentro desse processo. Só que, quando a gente está falando qual é o cuidado que a gente tem no processo de educação lúdica, como a força de um Jedi ou a força de um Sith, para onde você vai caminhar. Que legal. Uau. Gente, é tão profundo aqui que a gente poderia passar o dia inteiro aqui com esse episódio, hein? Eu estava aqui fervilhando de perguntas para você, mas que sensacional. E a prática você tem trazido assim, por exemplo, nós temos hoje, ainda, por sinal, muitos chefes. A gente não tem líderes, efetivamente, que deveria de ter. Até hoje isso. As empresas também te contratam para amenizar esse ambiente e fazer chefes se tornarem líderes através do lúdico? Isso é excelente. A gente tem feito vários programas de liderança de médio a longo prazo, falando de 8, 16 até 40 horas de treinamento com grupos de líderes de transformação, e o lúdico é sempre esse espaço para que a pessoa possa se colocar vulnerável no processo de aprendizagem. Então, quando a gente leva a escolha, e aí voltando porque a gente falou do vivência, experiência, a escolha da atividade que eu vou levar é uma atividade que vai trazer essas competências de liderança, de escutativa, de direcionamento estratégico, como você trabalha com perfis diferentes dentro do processo. Então, tudo isso vai se mesclando, só que a escolha do jogo, ou da música, ou do cinema, da cena do filme, seja lá o que a gente vai escolher dentro do processo de vivência, e seja lá não significa que não é importante, pelo contrário, é extremamente importante, vai estar adequado para criar um espaço de diálogo sobre isso. Só que ele não vai precisar falar que ele é assim, ele vai perceber que ele é assim, e a gente vai finalizar dizendo a transição do que é a liderança, como é uma liderança positiva, como a gente vê o processo de uma liderança situacional. Então, a gente trabalha esses conceitos em espaços seguros onde o lúdico se apresenta. Uau, Zé! Caramba! Chega a ficar aqui só pensando nisso, porque ainda hoje, já faz acho que 2 anos que a gente fez aquele workshop lá, eu lembro de cenas daquilo e tudo fervilhando, e de fato eu também sou apaixonado por jogos. Infelizmente eu não atuo como um facilitador de games, assim até gostaria, mas às vezes a gente vai por outro caminho aí profissionalmente, nos treinamentos, mas sempre que a gente olha esse tipo de contexto aí, eu fico, quando eu atendo ou mentorando ou fazendo coaching com lideranças, eu vejo quão importante é que eles abram isso também para o lúdico, porque as pessoas às vezes são tão rígidas com as coisas que nem notam que estão sendo rígidos com o time, e o time deles, né, os próprios liderados, não performam tanto quanto poderiam pelo comportamento dele. Exato, exato. Então, são espaços onde a gente dá... Eu costumo dizer que a importância disso é trazer do inconsciente para o consciente. E nada melhor do que um espaço seguro para isso acontecer. Porque se a gente cria esses espaços e a pessoa desperta, a gente consegue criar ações. E aí, por exemplo, uma boa mentoria, senta com o Sérgio, vem cá. Agora, você tomou consciência disso? Tem um processo de transformação aqui que você vai ter que seguir. Você sabe que você quer atacar esse problema que está aparecendo. E a gente cria espaços onde ele pode trazer a sua vulnerabilidade, porque a máscara do lúdico permite, não, isso está acontecendo no jogo. Agora, o que acontece no jogo, fatalmente vai acontecer na vida se a gente não tiver clareza daquilo e dos comportamentos que a gente está fazendo. Muito legal. E para esse 2026, o que vem pela frente? Vem algum lançamento ou só continuar a trajetória? Não, tem lançamento, temos jogos novos chegando aí no mercado,
Isso é uma coisa muito bacana. Obrigado por esse espaço. A gente tem aberto espaços, por exemplo, uma coisa que a gente quer fazer é uma formação de educadores lúdicos, então já fica atento aí, vou te chamar para isso. Deixa eu usar o jogo na mentoria, que no legal. coach. A gente quer fazer esse programa aí de formação, porque tem muitos amigos que trabalham com isso e falam, poxa, o quanto isso poderia acelerar o meu processo, conhecendo um pouco mais dessa ferramenta e estruturando. Hoje a gente não consegue mais voltar com uma pós-graduação por conta da evolução da Universo, né? A gente vai fazer 22 anos agora em março de 2026, e essa história de o lúdico, a educação lúdica na pós-graduação, que a gente foi top educação em 2013, muito legal olhar para isso, porque foi uma pós, um lato sensu, reconhecido pelo MEC, a gente ainda foi premiado no top segmento da editora Educação, por conta de ser uma pós inovadora em tudo isso, e que eu tenho muita vontade de voltar. Acontece que 1 ano e meio de presença, porque é 1 ano e meio de um final de semana por mês. Esse um final de semana por mês, integral, me geram 2, porque eu preciso preparar para aquele. E tem as semanas, como eu te disse, da entrega da monografia, que aí nós estamos falando de uma semana integral em janeiro, uma em julho, onde a pessoa vai se preparando, porque a gente tem o rigor acadêmico. Sim. Então, o que eu pensei nessa estrutura que a gente está falando aí, de ampliar a possibilidade de trazer outras pessoas para cá com o curso de educação lúdica. Então, a gente vai ter um curso de imersão, assim, em 2 finais de semana, para que as pessoas possam sair de lá com ferramentas para aplicar no dia a dia. Uau, que legal! Muito bom. Quero ficar atento a isso. Bom, estamos chegando no finalzinho. E como as pessoas te acessam? Qual as tuas redes? Faz o teu merchan agora aqui. Maravilha. Olha, tem o LinkedIn, é José Ricardo Grilo no LinkedIn. Pode seguir a Universo no Instagram, é @unoeverso, né? O E não é o E comercial, é o E mesmo, de escola, Unoeverso também, dentro do Instagram. E tem o meu pessoal, que é José Ricardo Grilo também. Pode me seguir e a gente se fala por lá, vai ser um prazer. Excelente. Então, por favor, sigam a Universo, se conectem com o José Ricardo Grilo lá no LinkedIn, no Instagram, procurem, contratem isso que é maravilhoso nas suas empresas. Realmente é transformador, e eu sei que eu já estive com ele em sala de aula, inclusive, e foi fantástico. Obrigado, Sérgio. Prazer estar aqui, muito bacana o programa. Não é fácil sustentar do jeito que você faz, a gente sabe disso. Então, parabéns por ser esse batalhador, abrir espaço para essas conversas de diálogo e que muita mais gente possa chegar aqui para contribuir dentro do CoachCast. Muito legal, Sérgio. Obrigado. Sensacional. José Ricardo Grilo aqui no CoachCast hoje. Muito obrigado e até a próxima.